Você sabia que o estado do Espírito Santo, nos últimos 12 anos, cresceu uma média de 2.000 novos habitantes por mês? Nesse mesmo período de 12 anos, isso equivale a uma cidade de Vitória inteira de crescimento. Para pensar nisso. O Espírito Santo é um estado que tem crescido bastante. Uma parte desse crescimento, obviamente, vem de formas naturais, como, por exemplo, o nascimento de novas pessoas. Agora, uma boa parcela desse crescimento vem devido de outras pessoas de outros locais se mudarem para o estado do Espírito Santo, assim como eu fiz. E nesse vídeo eu vou comentar os 5 principais motivos pelos quais eu escolhi, mais precisamente, Vila Velha, no Espírito Santo, como meu lar. E eu espero que esse vídeo ajude você que já mora aqui, ou então você que pretende se mudar para essa cidade. Toca a vinheta. Não tem vinheta. Fala, gente! Eu sou Vinícius Amancio, irmão corretor. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Na verdade, esse é o primeiro vídeo do canal. Estamos em episódio piloto, então se você gostar do conteúdo, se você quiser acompanhar os próximos conteúdos, não deixe de se inscrever. E caso esse vídeo te agregue em alguma coisa, pelo menos um centavo, não deixa de dar o like, porque isso ajuda bastante. Mas eu não quero like por dó. Para começar o vídeo, antes de falar dos 5 principais motivos, é claro, eu não posso deixar de ser hipócrita. Eu tenho uma irmã aqui, com um cunhado que eu gosto bastante, também com um sobrinho que eu estou tendo a oportunidade de ver ele crescer agora. Então, óbvio, esse foi um dos motivos iniciais que me fizeram olhar para a cidade e entender quais eram os potenciais que ela tinha para poder eu escolher se realmente esse seria o lugar onde eu iria morar nos meus próximos anos e talvez na minha vida inteira. Para dar um contexto bem breve, eu sou mineiro, eu nasci em Mantena, Minas Gerais, uma cidade bem pequenininha do interior de Minas, que fica inclusive na fronteira com o Espírito Santo, então sempre fui familiarizado com esse estado. Na minha adolescência eu mudei para Colatina para fazer o 3º ano, e do 3º ano de Colatina eu me mudei para Viçosa, em Minas Gerais, onde eu fiz a minha faculdade de engenharia civil. No meio da minha faculdade eu ganhei uma bolsa pelo governo para poder morar fora do Brasil, então na primeira etapa do meu intercâmbio eu morei na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Depois eu me mudei para a cidade de Aachen, que fica no interior da Alemanha também, na segunda etapa do meu intercâmbio, onde eu fiquei mais um ano estudando. Depois eu voltei para o Brasil, também na cidade de Viçosa, em Minas Gerais, para continuar os meus estudos de engenharia. E depois eu me mudei para São Paulo, capital, onde eu morei nos meus últimos 6 anos e é onde eu construí uma boa parte da minha carreira. E agora, em março de 2023, eu me mudei definitivamente para Vila Velha. E claro, não foi um processo fácil, eu tive que tomar decisões muito difíceis e inclusive decisões que tinham um cerne do porquê de escolher Vila Velha para ser o meu lar. Sem postergar, então, vamos para o nosso primeiro motivo principal, que é localização. A Grande Vitória, Vila Velha como consequência, é uma região que não está nem no extremo norte do estado e nem no extremo sul do estado do Espírito Santo. Está mais ou menos ali no meio, um pouco abaixo do meio do estado. Eu, como um bom mineiro, obviamente olhei para a localização da Grande Vitória e também de Vila Velha e percebi que aqui tem mar, coisa que em Minas Gerais, por exemplo, a gente não tem. Além disso, Vila Velha fica próximo dos agitos, por exemplo, de Guarapari, e a gente sabe, em alta temporada, recebe muitos turistas e também como consequência, tem ótimos eventos para quem gosta, por exemplo, de um agito, fica muito próximo daqui, menos de 1 hora de carro. Agora, se você, assim como eu, gosta mais de calmaria, Vila Velha também fica muito próximo da Serra Capixaba, que tem como principal ponto, talvez, a cidade de Domingos Martins, que fica do lado da Pedra Azul, um cartão postal da região, carrega toda a cultura de pessoas que vieram da Europa, imigrantes europeus. Então, casas típicas, também tem muita comida boa, e fora que o clima, ele é bem ameno. Então, se você imagina, num final de semana de calor, você pega a sua família, coloca no carro, em 1 hora, 1 hora e pouquinho, você já está na Serra Capixaba, aproveitando e desfrutando de todo o aconchego que a região tem. Além disso, Vila Velha fica muito próximo do principal aeroporto do estado do Espírito Santo, que fica na capital, Vitória. Então, se você, por exemplo, vai viajar e você precisa de acesso a outros principais aeroportos do Brasil e do mundo, de Vitória fica muito fácil. Eu, por exemplo, que morava em São Paulo, coloquei isso na balança e entendi que realmente era importante estar próximo de um aeroporto. E Vila Velha não está próximo só do aeroporto, mas principalmente da capital do estado. Vila Velha e Vitória estão separados apenas pela 3ª ponte. Então, ao atravessar uma ponte, você já tem acesso a toda a infraestrutura e também oportunidades que uma capital oferece para você e para nós. Agora, se você prefere viajar de carro e já viajou pelo litoral brasileiro, com certeza você conhece a BR-101, uma das principais BRs do Brasil, e ela corta o litoral brasileiro de norte a sul. A BR-101 passa
passa dentro da Grande Vitória, colado com Vila Velha. Então, ao viajar, você vai, obviamente, querer um bom acesso para as principais rodovias, então Vila Velha te oferece esse acesso muito próximo. A localização de Vila Velha, e acho que localização para muitas pessoas, quando vão escolher um lugar onde morar, obviamente conta com uma grande parcela para tomada de decisão. Para mim, realmente contou. Esses foram os principais motivos que, inclusive, me levaram a realmente tomar uma decisão um pouco mais segura, porque escolhi Vila Velha como um lugar para se morar. Agora, o segundo motivo, para muitas pessoas, pode até passar o primeiro motivo, que é a qualidade de vida. Vila Velha é uma cidade bem tranquila e também planejada. É uma cidade com aproximadamente 467 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, que inclusive foi no ano passado. Vila Velha é uma cidade colada com a capital do estado, Vitória, então tem acesso a toda a infraestrutura e também o que permite uma qualidade de vida maior. Inclusive, uma curiosidade que eu não sabia até pesquisar é que Vitória é a menor capital do Brasil em número de habitantes, ou seja, está longe de ser uma grande metrópole com muitos e muitos habitantes, o que a gente sabe que traz uma série de problemas também. É uma região metropolitana, mas sem os problemas de grandíssimas metrópoles, como, por exemplo, custo de vida, segurança, transporte e por aí vai. Como, por exemplo, eu que vivi nos últimos 6 anos da minha vida na maior capital do Brasil, que é São Paulo. Vila Velha é uma cidade com índice de desenvolvimento humano de 0,8, o que é considerado alto com relação à média brasileira, que está em 0,75. 6% a mais do que a média brasileira. Inclusive, Vila Velha é o segundo maior IDH do estado do Espírito Santo, perdendo só para a capital, Vitória. 99,5% da população de Vila Velha, ou seja, quase todo mundo, moram numa zona urbana. E o produto interno bruto, ou seja, o PIB da cidade per capita é de R$16 mil. Qualidade de vida é um dos principais, se não o principal motivo para se mudar para uma região, porque a gente sabe que sem qualidade de vida fica difícil, né, de morar em um lugar. Principalmente se você já tem família ou se pretende constituir uma família, como é o meu caso. Agora, o terceiro motivo, ele já é mais divertido, porque o terceiro motivo que me fez mudar para a cidade de Vila Velha e escolher esse lugar foram as praias e também o clima. A temperatura média anual da cidade gira em torno de 31 graus Celsius, e a temperatura média da noite ela não varia tanto. Então, para você, por exemplo, que tem rinite, esse é um ponto a se levar em consideração. Os melhores meses para se estar na praia, na cidade de Vila Velha, estão entre agosto e outubro, quando tem as temperaturas médias maiores e também um índice de chuvas menor. Então, um lugar onde esteja quente e que tenha praia é um refúgio muito refrescante. Agora, estou cansado do calor e final de semana bateu. Por que ficar na cidade de Vila Velha? Você tem vários lugares, como por exemplo a Serra Capixaba, para poder se refrescar e passar um final de semana caloroso com a sua família. Por isso, localização é importante. No Brasil é difícil ter uma região onde não se tenha calor. Agora, praias. Sabia que Vila Velha tem uma extensão litoral de 32 quilômetros? As praias mais famosas de Vila Velha, com certeza, são Praia da Costa, Itapuã e Praia de Taparica. São praias que oferecem uma boa infraestrutura para você curtir com a sua família. Há vários quiosques nessas praias e também uma infraestrutura para esporte, como por exemplo futevôlei, caminhada, esporte ao ar livre, musculação, e também a orla conta com uma pista de caminhada de vários quilômetros para você que gosta, por exemplo, de fugir da esteira e fazer uma caminhada ou uma corrida ao ar livre. Então imagina, todos os dias você ter a oportunidade de sair para correr e caminhar, tendo não só a brisa do mar, mas também uma ótima vista para você contemplar enquanto faz o seu exercício. Só que em Vila Velha, com esses 32 quilômetros de litoral, não tem só praia famosa, tem muitas e muitas outras, mas eu vou destacar aqui algumas, como por exemplo a Praia do Bananal. Ela fica bem próxima a um ponto turístico da cidade, que é o Morro do Moreno e também o Farol de Santa Luzia. Logo pertinho da Praia do Bananal também tem a Praia do Ribeiro. E para quem gosta de praias menos movimentadas, tem várias outras, como por exemplo a Praia Secreta, e também caminhar um pouco mais para o sul da cidade, em direção à Barra do Jucu, onde também, fora a praia, você consegue comer comida típica em um lugar muito tradicional de vila de pescadores. Com certeza eu já não estou me decepcionando, mas você não vai se decepcionar com o clima e com as praias da cidade de Vila Velha, que, na minha opinião, são as melhores do estado. Mas eu sou suspeito de falar. O quarto ponto que me fez realmente estudar e ver se esse é o local onde eu queria morar, obviamente, é a infraestrutura e a administração da cidade. Vila Velha é uma cidade que tem chamado bastante atenção também da parte turística. A cidade chegou a ocupar o primeiro lugar no ranking de destinos mais procurados do Espírito Santo, de acordo com a plataforma Airbnb, que solta pesquisas constantes sobre destinos turísticos desejados. Além disso, a cidade chegou a ser escolhida dentre 10 cidades do Brasil para participar da Estratégia Nacional de Destino Turístico Inteligente. E um outro ponto curioso
também sobre turismo é que a cidade de Vila Velha, de acordo com o Book.com, foi a cidade com o segundo maior crescimento de 2022 para 2023 das férias de meio de ano mais procuradas do Brasil. Um crescimento de 267% ano contra ano. Agora, uma cidade só pode ser boa para os turistas se ela for boa para quem mora nela. E Vila Velha é uma cidade que, de acordo com o turismo, não só tem atraído muita atenção, mas também investimentos e infraestrutura para a cidade. Nenhuma cidade é perfeita. Obviamente, toda cidade tem seus pós e seus contras, então eu já estou trazendo aqui, se ninguém te avisou antes, você nunca esteve na cidade. Vila Velha é uma cidade que sofre constantemente com alagamentos devido às chuvas, assim como outras tantas cidades no Brasil. Isso vem devido a débitos de administrações passadas que não conseguiram resolver esse problema. A atual gestão entregou um cheque de 45 milhões de reais para poder desobstruir 55 quilômetros de canais e 50 quilômetros de galerias que há na cidade. Um trabalho que anteriormente nunca foi feito, que pretende não só controlar, mas a expectativa também de resolver esse problema na cidade. É o maior investimento feito até então para resolver esse problema. Inclusive, estão aproveitando todo esse processo para poder mapear a malha de canais e de túneis que há na cidade, algo que até então também não havia sido feito. Para você resolver esse problema, obviamente precisa de informações, e o que esse trabalho ele também vai trazer é mais planejamento dadas as informações que vão ser coletadas. Atuando nesse problema e, se Deus quiser, resolver esse problema, isso obviamente valoriza ainda mais, principalmente os terrenos próximos a esses problemas, que não é 100% no território da cidade, tem locais mais afetados, e isso traz uma valorização não só para a cidade, mas principalmente para esses locais específicos. Vila Velha é uma cidade com uma área territorial bem extensa ainda para crescimento, diferente da capital Vitória, que conta com escassez de terrenos e áreas para expansão. A cidade de Vila Velha é uma cidade que tem crescido bastante e ainda vai crescer muito mais, como por exemplo o rápido crescimento que se teve na praia de Taparica, com uma infraestrutura que foi também entregue naquele local, e agora que a gente vê também recentemente áreas como por exemplo o Jockey de Taparica, que também tem crescido e se desenvolvido muito rápido. Morar numa cidade em franca expansão não só atrai capital e investimento, assim como emprego e mão de obra, mas também aumenta a infraestrutura, o que consequentemente também aumenta a qualidade de vida dos seus moradores. Falando em infraestrutura, a Cesan, que é a empresa do estado responsável pelo fornecimento de água, vai investir mais de 500 milhões de reais na cidade de Vila Velha para entregar até 2025 uma nova estação de tratamento de esgoto para a cidade inteira. Essa estação vai ficar no bairro de Araçás, que fica bem próximo ali ao Shopping Boulevard e também ao Jockey de Taparica, um bairro que eu acabei de citar, que tem crescido bastante, e a cidade já tem uma demanda por essa nova estação. Ela vai ser entregue em algumas fases e espera-se que até 2025 se conclua, o que também ajuda com a infraestrutura, porque esgoto é um problema. Alguns bairros planejados serão entregues em Vila Velha nos próximos anos. Um deles é o Costa Nova. O primeiro prédio desse bairro já foi entregue, já tem pessoas morando lá, inclusive. É um condomínio de alto padrão. Atrás do Costa Mari, que vai ser o Costa Nova, que fica bem ao lado do Shopping Boulevard, são mais de 600 mil metros quadrados, expectativa de trazer mais de 29 condomínios, com muitos prédios e também, só para você ter uma ideia, mais de 10 mil apartamentos. Vai ser um bairro com fiação subterrânea, nada disso é barato de se fazer, sistema de drenagem inteligente, sustentável, e a expectativa é trazer um bairro todo planejado para a região. Além disso, já tem uma construtora que inclusive já está entregando algumas unidades e tem prédios também em construção, bem atrás também do Shopping Boulevard, que vai entregar também um bairro planejado, contribuindo também para um maior desenvolvimento da região. E falando nessa região, só para você ter ideia que o eixo de crescimento de Vila Velha realmente está sentido o Jockey de Taparica. Também a gente tem o Taj Home Resort. Se você acompanha pelo menos um pouquinho o mercado imobiliário, você já deve ter ouvido falar. Vai ser o maior prédio do estado do Espírito Santo, muito luxuoso. O lazer vai ser gigantesco, vai dar uma cara nova para a região depois de entregue. Inclusive, tem até artista que comprou a sua unidade lá. Todos esses investimentos e também infraestrutura, não só que já tem, mas também que serão entregues, chamaram muito a minha atenção no meu estudo para tomar minha decisão de forma mais segura. E o quinto motivo, mas não menos importante, é o turismo da região. Vila Velha é a cidade mais antiga do estado do Espírito Santo. Sim, é mais antiga do que a capital, inclusive já foi a capital. Um dos cartões postais, se não o cartão postal, é o Convento da Penha. Ele fica situado na cidade de Vila Velha, bem no alto de um morro, e obviamente é um convento religioso em homenagem à padroeira do estado. O convento foi construído no século XVI, no mesmo século que o Brasil foi descoberto, e de lá para cá se passaram muitos anos, tem bastante história
história. Ele é um local não só turístico, pela sua vista da cidade, da Terceira Ponte, também de Vitória, mas também por ser um lugar religioso. Até os dias de hoje, há missas no local. E pessoas de vários locais, não só da cidade, vêm para o Convento da Penha para celebrar juntos essa missa. É um local que eu super recomendo se você quiser conhecer um pouco mais da história, não só do Espírito Santo, mas também do Brasil, porque faz parte da história do Brasil. Não deixe de visitar, além de você ficar maravilhado com a vista. Um outro local que quem é do Espírito Santo, o capixaba, ele tem bastante orgulho dessa maravilha da engenharia, é a Terceira Ponte. É uma das maiores pontes do Brasil, com certeza a maior ponte do estado do Espírito Santo. A ponte ela tem 3 quilômetros e 330 metros de extensão e chega a 70 metros de altura. O seu nome, Terceira Ponte, veio do apelido que o povo deu logo após o anúncio da sua construção, porque já havia a primeira ponte, a segunda ponte e seria a terceira ponte, ali no ano de 1978. Demorou 11 anos para ser construída, foi entregue em 1989 e atualmente passam diariamente por ela 60 mil carros. E vou te falar, não só olhar para ela de locais turísticos ou de outros locais da cidade, mas passar por ela também é muito bonito, a vista que se tem de lá de cima. Um outro local turístico da cidade é o Farol de Santa Luzia. O Farol de Santa Luzia, suas peças foram produzidas em Glasgow, na Escócia, e foram trazidas de lá e montadas aqui, ainda sob o reinado de Dom Pedro II, em 1871. No seu início, a luz que saía do Farol de Santa Luzia era abastecida por querosene, podia ser visto por mais de 30 quilômetros de distância da costa. Em 1938, houve uma atualização, onde trocaram o querosene por lâmpadas elétricas, e de lá para cá tem sido assim. Desde 2016, o local está aberto para o público, ele é vigiado pelo exército, mas você pode visitar e é de graça. Agora, uma coisa que não é todo mundo que sabe, a fábrica de chocolate mais tradicional do Brasil, Serenata do Amor, a fábrica Garoto, ela é de Vila Velha. Aqui em Vila Velha ainda é sediada a fábrica dos chocolates Garoto, que infelizmente foram vendidos, para Nestlé, que não é uma empresa brasileira, mas a sede ainda fica aqui, a fábrica fica aqui, inclusive ela é aberta para visitação. Se você agendar horário, você consegue visitar e poder ver de perto e por dentro como é que funciona o processo fabril dos chocolates mais gostosos do Brasil. Logo na parte de fora da fábrica também tem uma loja da Garoto, super bonita, para quem gosta de doce, é um paraíso. Então, se você vier aqui, não deixe de ir lá. E não vai achando que lá só vende caixa de bombom, não, tá? Lá vende várias e várias coisas, inclusive souvenirs para você dar de presente. Se a gente for falar de todos os pontos turísticos, a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas tem vários outros, como por exemplo o Morro do Moreno, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, Praia Secreta, o Parque do Morro da Mantiqueira e por aí vai. Os principais motivos que me fizeram escolher Vila Velha como local para eu morar nos próximos anos e talvez a minha vida foram localização, qualidade de vida, praias e clima, infraestrutura e administração pública e turismo. E o motivo pelo qual eu decidi compartilhar esse conteúdo é porque enquanto eu estava buscando informações do porquê que eu poderia escolher de forma consciente e tranquila a cidade de Vila Velha, é que alguém tivesse compartilhado um pouco do seu conhecimento e também experiência com dados, com métricas, para que eu também me ajudasse, me confortasse para tomar a melhor decisão naquele momento. Se você está buscando se relocar para a Grande Vitória, mais precisamente para a cidade de Vila Velha, não deixe de me contactar, vai ser um prazer trocar figurinhas com você, trocar ideia e também te ajudar em todo esse processo. Com isso dito, vamos manter contato. Eu sou o Vinícius Amâncio, o Irmão Corretor, e esse foi mais um vídeo. Nos vemos no próximo. Forte abraço. Tchau.